Uma nova pesquisa Datafolha revelou o que pensam os brasileiros a respeito dessa pregação por uma possível anistia dos envolvidos nesse, que é o maior ataque à democracia desde o fim da ditadura na década de 80. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números para você aí na tela. 31% são a favor da anistia, 63% são contra o perdão aos envolvidos nesses atos. Só 2% são indiferentes, 4% disseram não saber. Falando em golpistas, hoje, foi revelado que a estrela de Hollywood, Michael Douglas, deu uma entrevista para o Pedro Bial, que será lançada no final de abril, e ironizou o Bolsonaro. O ator americano Michael Douglas demonstrou interesse pela política brasileira durante uma entrevista concedida ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. Rindo das últimas notícias sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, perguntou ao seu entrevistador: o seu ex-presidente ainda está na Embaixada da Hungria? Com informações de Anselmo Góes, do Globo. Famoso por filmes como Um Dia de Fúria e pela saga Homem-Formiga, Douglas é um dos entrevistados da 8ª temporada do programa Conversa com Bial, da TV Globo, que será transmitida a partir de 22 de abril. Durante a entrevista, Douglas também se divertiu ao saber que a droga MDMA, ou apenas MD, é conhecida no Brasil como Michael Douglas, como referência às suas iniciais. A estadia seria uma estratégia de Bolsonaro para evitar uma possível prisão causada por uma das investigações contra o ex-presidente, que já tinha ficado sem seu passaporte dias antes do acontecido. E quem aqui lembra da postagem de 2016 do Carlos Bolsonaro dizendo que o Lula tinha pedido asilo político para fugir da prisão? Esse mundo não gira não, ele capota. A cara de pau é tão grande que ainda pediram novamente para o Alexandre de Moraes liberar o passaporte para o Bolsonaro ir para Israel. Minha gente, ele já sabe que tem, ele vai atrás da humilhação porque gosta de ser humilhado. Enquanto isso, foi revelado, hoje, que o irmão mais velho do Bolsonaro, Ângelo Guido Bolsonaro, tornou-se réu, após uma denúncia do Ministério Público de São Paulo, por homofobia e ameaça. Parece que o preconceito é coisa de DNA na família Bolsonaro. Que o bucho de égua não gosta da galerinha que tem opção sexual diferente da dele é fato declarado em várias entrevistas nesses últimos anos. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas agora saiu a notícia que o irmão mais velho do mito Ângelo Guido foi indiciado pelo Ministério Público por ter ameaçado e xingado de viado um jovem funcionário de um supermercado em Eldorado, lá no Vale da Ribeira onde mora. O caso aconteceu em agosto de 2023. Alex de Oliveira, na época com 17 anos, contou à polícia que deu um tapinha no ombro de uma colega de trabalho e Ângelo teria dito à mulher: "Ele bateu em você? Além de usar brinco, com certeza é viadinho e não dá para falar nada, que qualquer coisa já é racismo." O rapaz fez um boletim de ocorrência e o caso começou a ser investigado. O irmão do mito disse que tudo não passou de um mal-entendido, mas já era tarde demais. Essa brincadeirinha preconceituosa ia render um indiciamento em breve. Agora vai ter que responder por ameaça e homofobia. Falando em criminosos, foi revelado, hoje, que o filho 01 do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, foi incluído pela Polícia Federal no inquérito sobre o crime contra a Marielle. Dentro do documento, destaca-se a presença de Flávio em um vídeo de Marcelo Freixo, que fazia uma conexão entre o filho mais velho do ex-presidente e o envolvimento com armamentos e milícias do Rio de Janeiro. Esse vídeo, endossado e compartilhado por Marielle Franco, criticava abertamente a família Bolsonaro e suas associações. Ontem, também foi noticiado que um novo nome foi envolvido no caso Marielle. Ex-bombeiro Suel, que está preso, questionou durante a audiência se o delegado Daniel Rosa não foi pego na mesma operação que deteve Rivaldo Barbosa e Domingos e Chiquinho Brazão. Assunto mega importante. Surgiu um novo nome como possível envolvido também no caso Marielle. O Suel, um dos presos que também participou desse caso, estava em audiência e no momento a esposa dele pediu para falar com ele, Aline, o nome dela. E ele foi contar para ela foi contar para ele nessa audiência da prisão do Domingos, do Chiquinho e do Rivaldo. E na hora que ela foi contar para ele, a primeira coisa que ele perguntou: "E o delegado Daniel Rosa?"
A sua esposa respondeu, esse não. Aí ele retrucou. Então ele fugiu, né? Imediatamente a audiência foi parada para que eles pudessem verificar sobre isso. O Daniel Rosa foi um dos chefes da delegacia durante o período da investigação, tá? Vamos aguardar novidades sobre esse caso. Para finalizar o vídeo, mudando totalmente de assunto, eu só gostaria de mostrar como Lula está fazendo para diminuir sua rejeição no agro e no meio evangélico. Eu começo falando do agro. Eu trago para vocês aqui informação apurada ontem, gente, junto ao ministro da Agricultura do Lula. Perguntei sobre esses encontros. O Lula está fazendo até churrasco com os setores do agro. Eles estão com a agenda fechada aí para o semestre, tá? Eu trago o detalhamento para vocês, então. O Lula está fazendo encontros privados com setores do agro. Tudo isso está sendo organizado. Qual foi o primeiro setor a ser resolvido? Óleos vegetais, meio que para salvar o biodiesel brasileiro. Lula fez uma série de gestões, um projeto de lei. Pronto, o setor ficou felicíssimo. Proteína animal. Lula entrou, fez uma ligação, inclusive depois de ouvir a demanda do setor que está produzindo muito, não está conseguindo escoar aqui no Brasil. Lula fez uma ligação para Xi Jinping. Xi Jinping habilitou 38 plantas a exportarem para a China, o que não estava acontecendo há bastante tempo, e fez uma promessa de, tendo novos pacotes a serem habilitados, avisar para ele. Por fim, teve um encontro agora com o setor de produtores de frutas. O que vem pela frente? Café, que é o produto mais conhecido do Brasil lá fora. Depois disso, tem algodão, floresta plantada e cooperativismo. Isso fecha. Qual é a ideia, né, dessa política? É fazer com que a reunião tenha um fruto imediato. Até chegar na ponta vai demorar, mas é isso, é sentar com o presidente da República que vai ligar para o presidente da China, para o Xi Jinping, e vai resolver um problema que o setor estava reivindicando há muito tempo. Ontem, o presidente da Secafé, por exemplo, que é a Confederação dos Empresários Produtores de Café, estava circulando lá no evento, falando muito com o ministro, pedindo muito, mostrando as demandas, já preparando para a reunião que vai acontecer. Na outra ponta, então aqui você tem o agro, na outra ponta você tem os evangélicos. E quem é que está fazendo a palavra da pacificação? Geraldo Alckmin. O ex-governador, atual vice-presidente Geraldo Alckmin, é um homem muito católico, de verdade. Ele é catolicíssimo. Estava ontem lá, ele sempre anda, depois eu exploro isso aqui com o camarote para aproveitar a presença dele. Mas ele tem conexões muito fortes, em especial com as igrejas do tronco da Assembleia de Deus em São Paulo, e foi por aí que ele começou. Geraldo Alckmin já fez não 1, não 2, não 3, mas 5 encontros com grupos de pastores. E ele vai ampliar esse movimento. Ele começou com os troncos da Assembleia, que ele conhece há muito tempo em São Paulo e que sempre o apoiaram nas eleições que ele disputou lá, trouxe esse pessoal e vai ampliar. Eu ontem perguntei ao vice-presidente, nesse almoço do Lula para o Macron, se havia, de fato, como dizem, uma resistência do Lula a ele próprio participar desses encontros. E a resposta, de jeito nenhum. A gente só está organizando direitinho.